Olá, boa noite. Eu sou Neuza Baldini. Eu sempre digo que eu não tenho assim experiência de gravar aqui no TikTok. Eu tenho meu site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com. Tem também um canal no YouTube, Neuza Baldini, mas aqui no TikTok eu estou desejando fazer aqui uma meditação bíblica e sempre deixar para vocês. Eu sou evangélica, sirvo a Deus desde... me batizei com 13 anos de idade e com 5 anos a minha mãe me apresentou Jesus e com 13 anos eu me batizei. Mas eu tenho muito desejo de ministrar aqui a palavra de Deus para aqueles que querem ouvir, querem aprender, que têm sede da palavra de Deus, têm sede e fome da palavra de Deus. E eu vou tentar fazer aqui esse trabalho, é um desejo que eu tenho. Eu sempre digo para os meus familiares, pessoas amigas, que o meu foco na internet é me apresentar em primeiro lugar, né? E depois dizer quem eu sou e qual é o meu foco aqui. É ministrar a palavra de Deus. Então, como já é bem tarde, já vai dar 1h da manhã, eu quero ler aqui Eclesiastes capítulo 3. Este livro foi escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão, ele sucedeu seu pai Davi no trono. Ele foi rei de Israel durante 40 anos. Quando Salomão assumiu o trono, que seu pai havia morrido, ele fez uma oração a Deus pedindo sabedoria. E Deus, em sonho, Deus revelou para ele, respondeu que ele ouviu a oração que Salomão fez. E que, como ele pediu sabedoria, que ele daria a ele sabedoria e riquezas. Muita riqueza e muita sabedoria. Como ninguém, ele teria sabedoria mais do que todos na terra, no mundo. E ali, Salomão, neste momento, ele com certeza se sentiu fortalecido com a resposta de Deus. Porém, a história de Salomão é uma história que eu não vou contar aqui. Ele teve uma vida longa, porém, ele fez algumas coisas que Deus havia dito para ele não fazer. Ele se uniu a mulheres idólatras, construiu altares idólatras para agradar as mulheres com quem ele se relacionava. E no final da sua vida ele escreveu o livro de Eclesiastes e Provérbios. E o capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Eu acho interessante a gente meditar no que Salomão pediu a Deus, no que Deus deu. Deus cumpriu o que ele falou, mas Salomão não cumpriu a obediência a Deus. Quantas vezes nós também procedemos assim, né? Como é uma história longa, eu quero ler Eclesiastes 3, não vou parar. Então, eu estou dizendo aqui, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E nesses poucos minutos não dá para eu explicar todo esse tempo que Salomão está dizendo aqui. O que eu entendo aqui desta passagem é que ele entendeu que por todos esses tempos ele passou. E em alguns desses tempos aqui, talvez ele não tenha tido sabedoria. Mas ele deixou para nós escrito que quando nós estivermos passando por estes tempos,
ou o tempo de abraçar, ou o tempo de deixar de abraçar, tempo de rir ou o tempo de chorar, tempo de estar perto ou o tempo de se afastar. É um tempo em que nós devemos pedir a Deus discernimento. O porquê que está acontecendo isso na nossa vida? Por que nós estamos agora no tempo de rir? Porque estamos tendo alegria. Por que estamos no tempo de chorar? Porque tivemos perdas, tristezas, entes queridos nossos que se partiram. Por que tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar? Às vezes você quer tanto abraçar sempre uma pessoa. Você quer aquela pessoa com você. E enquanto você tem aquela pessoa bem juntinho, bem pertinho de você, pode ser filho, pai, marido, esposa, namorado, noivo, ou uma pessoa querida, e você tem tempo de abraçar aquela pessoa e você não abraça. E vai chegar um tempo que essa pessoa vai se afastar de você por algum motivo. E você vai ver que você perdeu aquele tempo que você não abraçou. Por que há tempo de amar e tempo de aborrecer? Porque enquanto nós estivermos nesta terra, mesmo pessoa que nós amamos muito, elas poderão nos aborrecer. E este tempo do aborrecimento, nós precisamos saber conviver com ele. Nem sempre nós estamos preparados. A gente quer sempre o amor, quer sempre o carinho, o abraço, quer sempre ser reconhecida ou reconhecido, mas às vezes nós nos enganamos, nós confiamos demais em alguém e essa pessoa nos decepciona. Então houve o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar. Existem determinados alimentos que eles são plantados e são arrancados. O aipim, né? Que em alguns lugares é mandioca, em outros é macaxeira. Ele, quando a raiz dele chega num tempo de tirar da terra, é arrancado da terra. Então houve um tempo de plantar aquela raiz e houve o tempo de arrancar. Eu não sei o tempo que você está vivendo agora. Eu quero te dar uma palavra de conforto. Se você está vivendo o tempo do choro, Deus enxuga as suas lágrimas. Se você está vivendo um tempo de dor na alma, Deus cura essa dor. Se você está vivendo um tempo de saudade, Deus conforta o seu coração. Se você está vivendo um tempo que alguém te traiu, alguém te enganou, alguém mentiu para você, alguém te aborreceu, o Senhor Jesus está dizendo nesta madrugada, Ele te ama em todo o tempo. O amor de Deus é infinito. Portanto, creia nesta palavra. Aproveite o tempo de sorrir. Aproveite o tempo de amar, porque esse tempo também vai passar. O que não passa é a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece para sempre. Eu quero deixar essa palavra para você. Aceite essa palavra. Creia que Jesus é a sua paz, é o seu consolo, é o seu conforto, é o seu amigo. Creia que Jesus, ele enxuga as suas lágrimas. Creia que Jesus pode curar a sua enfermidade. Ele pode consertar o seu casamento. Ele pode libertar o seu filho. Se porventura vocês têm filhos ou um filho, dois ou mais, você esteja passando por uma luta, Deus tem todo o poder para libertar este seu filho, essa sua filha. Deus tem todo o poder para curar a sua alma. Essa tristeza, Deus está te dizendo, eu sou o teu consolador. Eu sou o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro. Amém? Deus te abençoe. Um abraço de Neuza Baldini. Amém? Glória a Jesus. Vou ministrar sempre a palavra de Deus, assim que eu tiver oportunidade. É o meu prazer. É o meu chamado de Deus. Amém.